Olá, irmãos, eu desejo a todos uma boa noite. É um prazer poder me dirigir diretamente a vocês de novo, embora ainda estejamos aqui por meio digital. Eu gostaria de falar que o pastor Silas me pediu que trouxesse uma palavra hoje em vista da condição clínica que ele apresentou no WhatsApp. Felizmente ele está bem e gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando por ele. Então, hoje, para a nossa edificação, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas 2 diz assim: Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti, ao seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas era um profeta de Israel, ele viveu na época de Jeroboão II. Veio uma ordem do Senhor diretamente para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega-lhes que a cidade será destruída. E Jonas provavelmente teve um momento assim de incômodo. E por que Jonas se incomoda? A gente vai descobrir isso lá no capítulo 4, mas eu vou adiantar aqui para você que Jonas, ele fica um pouco incomodado porque ele pensa que possivelmente Deus vai levá-lo até lá, ele vai pregar, aquelas pessoas vão se arrepender e se arrependendo Deus não vai mais querer destruir a cidade, pois Deus é um Deus misericordioso e sob arrependimento ele pode perdoar. E Jonas não queria que essas pessoas fossem perdoadas, porque eles eram inimigos de Israel e queria vê-los sendo destruídos. Assim, Jonas decide fazer o contrário do que Deus mandou. Ele pega um navio, né, ele compra uma passagem de alguma maneira com alguns marinheiros e parte em direção a uma cidade chamada Tarsis, bem longe de Nínive. Porém, o navio é pego por uma grande tempestade. Jonas confirma que ele é culpado dessa situação porque ele sabe que Deus está causando a tempestade. Ele então diz aos marinheiros o que eles têm que fazer. Olha, me joguem no mar. Se vocês me jogarem no mar, certamente a tempestade vai acabar. Os marinheiros ficam preocupados, mas acabam jogando Jonas ao mar. Eles jogam o profeta ao mar e então provavelmente ele morreria afogado. Porém, um peixe grande vem e come Jonas. E então nós chegamos ao ponto em que nós lemos a oração de Jonas já dentro do peixe. E agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que está sendo narrado aí. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção sobre esse texto é que ele é um salmo de angústia. Nele, Jonas está apresentando para a gente uma situação de medo, apesar de às vezes talvez parecer que há alguma esperança, afinal, puxa vida, ele estava na água correndo o sério risco de morrer afogado e de repente veio o peixe e engoliu ele. Então, de certa maneira, há um livramento, não é mesmo? Mas não é só isso. Porque, embora Jonas tenha sido libertado por meio do fato do peixe não ter permitido que ele morresse afogado, agora Jonas está com outro problema. E qual é o outro problema de Jonas? Ora, o que ele vai fazer ali? O peixe traz para a gente uma condição realmente de medo. Jonas está numa escuridão completa. Ele não consegue ver as próprias mãos à sua frente. Mas não é só isso. Ele descreve as ondas, as vagas que vêm sobre ele, batem contra ele, o atingem. As algas se prendem nele. E ainda, ele diz que o peixe nada. Para onde o peixe vai? E essa impossibilidade de saber para onde o peixe está indo certamente traz muito medo. Esse peixe pode nadar até os lugares mais profundos do oceano. E o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Quando ficamos diante desse medo de Jonas, aí nós começamos a perceber que há uma profunda angústia no que está sendo narrado para a gente. O que Jonas pode fazer a partir daí? E nós temos no texto o que Jonas fez então. Jonas clama.
Jonas se coloca diante de Deus e clama por salvação, clama que ele de fato venha para libertá-lo. E esse clamor de Jonas ele tem alguns detalhes muito especiais, e um dos que eu mais gosto nele é que esse clamor é cheio de referências aos Salmos. Prestando atenção, a gente vai descobrir que vários pequenos trechos de Salmos estão sendo mencionados por Jonas ali. Ou seja, Jonas, no momento de maior medo, no momento de tensão, no momento em que ele realmente está agoniado dentro do peixe, ele ainda pode se recordar da palavra de Deus e, através da sua palavra, encontrar uma esperança em relação a todo o sofrimento que ele está passando e todo o medo que ele está sentindo. E assim é que surge no coração de Jonas a convicção de que a salvação pertence ao Senhor. Porque é quando nós nos colocamos cheios da palavra de Deus, que então nós podemos estar certos de que o Senhor é Salvador e que, portanto, Ele virá nos salvar. Ele virá salvar os seus filhos. O que a gente pode ver na nossa própria vida. Quantas vezes provavelmente você não esteve numa situação em que você estava com medo, pôde encontrar na palavra de Deus ou mesmo numa canção um meio de se sentir fortalecido e encarar aquilo que tinha que ver. Eu gosto de lembrar de um amigo meu, ele trabalhava comigo em acampamentos e certa vez ele foi enviado para um ponto, ele ia ter que passar por um caminho todo escuro, sem muita iluminação, só com a lanterna dele. E ele conta que, como ele fez para passar por ali? Ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi no recitar do Salmo 23 que ele encontrou coragem para prosseguir e para ir até onde ele tinha de ir. Bom, eu acredito que existem situações muito mais assustadoras do que estar dentro de um sítio e ter que andar por um espaço escuro. Mas eu também sei que não existe nada tão assustador que não possamos confiar que Deus há de ser a nossa força. E se nos recordarmos da Sua palavra, nos recordaremos que Ele tem nos guardado e que temos nele uma razão firme e sincera para prosseguir. Confie no Senhor. E é engraçado então que nesse texto que lemos, Jonas diz: como eu sinto falta do seu santo templo, como eu queria poder ver novamente o seu santo templo. Ora, o que representa esse santo templo para Jonas? Esse santo templo é o templo de Jerusalém. E é a sensação de um lugar onde ele sabe que Deus está presente. Mas Deus está olhando para Jonas o tempo todo. Nós vimos isso através de tudo que aconteceu. O problema é que Jonas se afastou de Deus. Jonas não quis mais ter uma relação direta com Deus. E é por essa razão que ele está passando pela situação que ele está passando. Porque do ponto de vista de Deus, Jonas nunca foi alguém que ele não estivesse de olho. Deus sabia onde Jonas estava o tempo todo, é por isso que essa situação toda aconteceu. Mas Jonas, ele sim, sente como se tivesse se afastado, porque ele se afastou. É estranho isso da nossa perspectiva, mas é uma realidade quando nós pensamos na nossa relação com Deus. Muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, ainda que Deus, de fato, não se afaste de nós. A partir disso, o que notamos? Que Deus poderia ter atacado Jonas a qualquer momento. Ele podia ter feito cair um raio na cabeça de Jonas. Ele podia ter feito com que a tempestade viesse e destruísse o barco verdadeiramente, e Jonas afundasse, talvez até afundasse enquanto ele dormia. Ele podia ter feito com que os marinheiros não soubessem ou não tivessem coragem de jogá-lo ao mar. E mesmo quando jogaram ele ao mar, poderia ter feito com que Jonas simplesmente morresse afogado. Mas o tempo todo Jonas está passando por situações que são perigosas, mas está saindo vivo delas. E por que Jonas sai vivo? Ele não sai vivo por ter sorte, ele sai vivo porque esse sempre foi o plano de Deus. Mesmo o sofrimento de Jonas, mesmo a tempestade, mesmo a sensação terrível que deve ser atirado para fora de um barco pelos seus colegas de barco, mesmo ser engolido pelo peixe, o tempo todo Deus não está tentando destruir Jonas. Deus quer corrigi-lo. E agora eu quero pensar um pouco isso do nosso ponto de vista. Ora, nós somos cristãos. E muitas vezes as pessoas têm a sensação de que os cristãos pensam, ou até os crentes realmente pensam isso, que nós somos algum tipo de super-homem. Mas nós não somos. Diria o pastor Silas, não existe Superman. E de fato não existe. O que acontece verdadeiramente conosco é que nós enfrentamos problemas. Somos como qualquer outra pessoa. Há problemas na nossa vida, há dificuldades, há situações que nós não queríamos ter passado, mas nós passamos, nós enfrentamos. Apesar dos problemas, podemos estar convictos de que o Senhor ainda se importa conosco.
E então nós podemos saber que se estamos dentro da barriga do peixe, ele pode nadar para onde for, ele pode nadar até os pontos mais profundos do oceano, ele pode ir até as fossas marianas, que mesmo lá, no mais profundo do mar, ele ainda nos verá e ainda estará cuidando de nós. E então, por esses dias, certamente nós estamos com medo com relação a questões da nossa vida financeira, da nossa vida profissional e até da nossa vida pessoal. Mas tudo isso ainda está sob o controle de Deus. E nós precisamos ter a convicção de que não importa o quão agitado possa estar o mar, e talvez todas as ondas venham de todos os lados sobre nós, e nós tenhamos a sensação de que tudo de ruim já nos aconteceu. Ainda nesse momento, podemos estar convictos de que Deus está conosco dentro do peixe. Nós estamos com medo, mas ao mesmo tempo nós oramos. E orar é uma resposta para essa situação. Veja bem, quando nós oramos, nós não estamos apenas meditando, nós não estamos jogando palavras ao vento. Quando nós oramos, nós sabemos que estamos falando com Deus. Nós sabemos que quando colocamos nossas orações diante dele, ele as ouve. Ele nem sempre responde da maneira que nós queríamos que ele respondesse. Mas é certo que ele sempre nos escuta. Ele nos ouve, meus irmãos. Nós podemos nos colocar no nosso quarto, fechar a porta e orar, pedir: Senhor, por favor, vem, fala comigo. E então podemos também abrir nossas Bíblias e ouvi-lo, porque ele fala através da palavra. A sua palavra é como ele fala conosco. Ele falou com o profeta Jonas assim. O profeta Jonas se recordava da palavra, pela palavra que ele teve a sua resposta e que ele pôde ter a convicção: olha, a salvação pertence ao Senhor. De um jeito ou de outro, Deus há de nos salvar, porque ele se importa conosco. Se ele não se importasse, então ele não enviaria seu filho. Assim como sabemos que Jonas foi engolido pelo peixe e ficou 3 dias dentro do peixe, Cristo prometeu que o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre da terra para então sair dela. E ele saiu dela para vencer. Ele saiu dela porque de fato ele ressuscitou. E ressuscitou para provar para todos nós que nem mesmo a morte poderia vencê-lo. E quando nem mesmo a morte pôde vencer o Filho de Deus, ela também se torna fraca diante de todo aquele que está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo tem um último inimigo para vencer, que é a morte. E ela será vencida. E quando for vencida, estaremos com Ele. Ele terá nos libertado. E antes disso, por todo o caminho, Ele tem nos libertado de diferentes maneiras, como libertou Jonas por todo o caminho até o peixe e depois do peixe. Então, meus amados irmãos, é certo que Ele se importa, é certo que Ele nos ouve. E eu sei que muitas vezes nós temos medo, e isso é normal. Mas quando o medo vier, tenha a convicção de que você ainda pode fechar a porta do seu quarto e orar, chamar por Ele. E quando você chamar por Deus e quando você clamar por Ele, Ele te escutará. Quando você ler a sua palavra, certamente você vai encontrar na palavra aquilo que Deus tem a dizer a você, porque Deus fala através da sua palavra. Confie em Deus e não terá nada para temer. Portanto, meus irmãos, a palavra nos ensina que Deus é um Deus providente. Assim também nós podemos então estar convictos de que tudo está debaixo do seu controle e que tudo vai correr como lhe agrada. Há uma frase que circula na internet, ela é atribuída, eu já vi atribuída a D.L. Moody e também a Billy Graham. A frase é: eu li a última página da Bíblia. Não se preocupe, Deus vence. E, na verdade, aquilo que aconteceu no Calvário e 3 dias depois com a ressurreição já nos diz: ele vence. Ele sempre vence. Sempre esteve sob seu controle. E todas essas coisas têm acontecido sob o controle dele. Às vezes não gostamos. E às vezes há problemas. Mas, no fim, sabemos que ele ainda está no controle. Confie que ele tem controlado a situação. E ainda, se estamos passando por essa situação, confie que Deus ainda está falando conosco. E isso eu digo porque me parece que quando passamos por uma situação difícil, podemos estar certos de que Deus está falando conosco. E que, portanto, essa situação não vem à toa. Algo está sendo dito.
há coisas que certamente Ele pretende mudar em nós, nos transformar, porque é isso que Ele tem feito conosco desde a nossa conversão. Ele tem nos transformado e nos tornado melhores do que nós éramos, para mais e mais estarmos parecidos com Cristo até aquele dia, quando seremos glorificados diante dele. Então eu sei que por esses dias Deus tem falado com você sobre coisas nas quais você deve ser transformado, nas quais você deve ser mudado. Eu sei que você deve ter escutado coisas que podem ter mexido com seu coração, talvez através de um sermão do pastor, talvez uma situação dentro de casa, e sei que muitas vezes através da leitura da palavra. Não desperdice esse tempo de quarentena achando que não é para ouvir. Escute aquilo que Deus tem te dito. Se permita ser transformado por Ele, porque o Senhor certamente tem coisas poderosas a fazer na sua vida, uma transformação tremenda a realizar em você. Confie no Senhor e se permita ser transformado, porque se você se permitir tal transformação, certamente o Senhor há de fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu queria então apresentar duas aplicações aos irmãos de tudo isso que vimos no livro de Jonas. 1. Irmãos, que esses dias também sejam dias em que falemos com Deus através da oração e da leitura da palavra. 2. Esteja atento para a voz de Deus, que aquilo que Ele tem falado em transformar na sua vida por esses dias, você se permita ser transformado. Queria orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu és Deus. Obrigado porque o Seu amor é maravilhoso. Obrigado porque vem de Ti a oportunidade de ser transformados pela Sua palavra. Ora, foi o Senhor quem nos deu a oportunidade de tê-la. Foi o Senhor quem nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Senhor, que a Sua palavra venha a dar frutos nos nossos corações e nos transformar, Senhor, eu te peço. Por favor, Senhor, transforma-nos segundo o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.